Cuida, Kira. Opa. Na verdade, é porque quando ele entrou na questão dos comparativos, eu estava lembrando como que, logo de cara ele falou, né, se as pessoas existiram. E minha especialidade em pesquisar é geralmente as contradições de publicação, né? Eu gosto muito de mostrar como o sistema esconde muita informação ou trabalha com aquele processo de contra-informação. E um desses filósofos estudiosos foi Galileu, né? Que engraçado, olha como que é a manipulação sistêmica. O Galileu foi perseguido porque ele afirmava que a Terra era um globo, era redonda, certo? E aí você tem um período onde a religião caçou ele porque ele estava mandando uma tremenda heresia, certo? Ou seja, ele foi caçado por isso. E aí o que aconteceu? Ele morreu, beleza, foi queimado lá, mas como o movimento de terra plana começou a crescer muito, né? E a NASA, a gente vai entrar nela, ganha muito dinheiro com essa mentira. Olha o absurdo. Um tempo atrás, o Papa, certo, organizou o perdão, né? Assinou o perdão do Galileu. Olha a sacada psicológica. Se você tem a religião nos dias de hoje, validando que um Galileu recebeu um perdão, porque na época ele foi queimado, porque a religião, que eles querem matar também a religião, o cristianismo principalmente, afirmou que a Terra era um globo, isso faz as pessoas pensarem, então, que realmente o raciocínio dedutivo de um filósofo que defende o globo estava certo o tempo todo, né? Então, realmente, eles se validam desses dois meios, da contra-informação, porque agora todo mundo pensa, espera um pouquinho, então o filósofo do Galileu estava certo. E é validado, então a NASA se valida dos seus filósofos, porque até a religião fez o perdão. Só que aqui nem eu falo, eu mostro como muitos desses meios, entre religião, política e ciência, no caso, vamos assim, são mancomunados, né? Para garantir e tentar garantir o mesmo enredo. Porque, que nem o Ricardo falou, o emaranhado é tanto que o próprio sistema se perde nas desculpas. Né? Ou seja, é tanta lambança para se justificar o globo que fica difícil. Agora, quando você pega esse raciocínio de entender, pô, o cara defende o modelo globo, toda a estrutura social da época foi contrária a ele. Por quê? Porque, que nem o Ricardo falou, isso veio antes dos filósofos. Só que aí o que acontece? Beleza, morreu, segue o bonde. Aí segue a NASA, surge a NASA, em 1920 lá ela lança a Universal lança o modelo, só em 1969 é que a homem vai para a Lua, e aí você tem depois, alguns anos atrás, pera um pouquinho, o movimento de terra plana está explodindo. Vamos arrumar um perdão para o Galileu, porque o Galileu estava certo na história. Percebe? Senão, a gente teria mais um filósofo que teria sido massacrado na história passada. Né? Então, assim, eu só queria lembrar porque eu acho muito importante o que você acabou de falar, e o Galileu é um dos filósofos, assim, mais vendidos pela mídia. Tá? Então, continua. Só uma correçãozinha rápida, posso? O Akira, no caso do Galileu, se eu não estiver enganado, ele não foi queimado, tá? Ele foi exilado só. O pessoal já deu várias correções. Ele foi exilado. Perfeito. Era até correção de mim uma época aí, eu fui examinar a história e realmente, ele não foi queimado, ele foi exilado. Melhor ainda, eu tinha como história que ele tinha sido queimado pela Inquisição, torturado. Ele foi julgado pela Inquisição por conta da observação que ele fez, né? De que a Terra era o centro, né? Que a Terra não se movia, né? Quem se movia era o Sol, né? E que assim, a visão dele, né? O Sol era que se movia, né? Mas ele não tinha essa concepção da Terra plana, né? Mas defendendo ele foi julgado pela Inquisição, né? E como o Ricardo falou, ele foi exilado, né? E o interessante que eu me lembro, bom saber. Quando meu pai falou, né?
quando depois que ele, a concepção dele que a Terra é que girava ao redor do Sol, né? Não o Sol que girava ao redor da Terra, né? Melhor falando, né? Falando corretamente, né? E que ele disse, e quando disseram, né, no tribunal, não, o Sol é que é o centro e é a Terra que, né? E aquela coisa toda. Aí ele pegou e depois que ele terminou o julgamento, ele foi absolvido, né? Aí ele disse, portanto, mas no entanto ela gira. Mas no entanto ela gira, né? Disse o meu pai, que falou, que ele é professor de história, né? Mas, enfim, já falei demais, né? Toca a ficha, Ricardo. Então, como o nosso amigo complementou aí, né? Então você vê que é um verdadeiro emaranhado. Um detalhe interessante aqui, não dá nem para abordar muito sobre especificação de que cada um desses filósofos trataram, porque eles meio que cruzam, né, os conhecimentos. Às vezes um era contra a argumentação do outro. Às vezes um complementava o argumento do outro. Às vezes um veio depois do outro alguns anos. Alguns conviviam ali meio que no mesmo contexto histórico. Então é um negócio meio difícil, né? Mas teve... o básico de tudo isso é que você vê que foi por achismo. Foi por achismo, né? Então, tudo que esses filósofos fundamentaram ali, a pedra de esquina, podemos dizer, do globo, é puro achismo. É uma coisa assim absurda, como a gente já falou em outras lives, quando você pega hoje uma Nikon, faz um teste de curvatura nos lugares mais propícios ali, e confronta os cálculos de Eratosthenes, que nem Eratosthenes acertou na primeira, segundo eles, né? Eratosthenes fez o cálculo aí, ele chegou a aproximar, depois eles foram, não sei de onde calcularam isso também, né? E fizeram um outro cálculo em cima, arredondando para 40 mil e pouco aí, a redondeza da Terra, né? Digamos assim. Então, eles não têm um consenso de forma que você possa refutar um terraplanista e calar a boca dele. Não dá. Não dá. Tem perguntas que são tão capciosas, tão diretas, que você faz para um globoloide que você aleja ele na pergunta. Eu canso de perguntar, globoloide, fala para mim a que altitude eu posso ver a curvatura. Nenhum me responde. Porque eu já vi globoloide com um tripézinho na beira da praia, né, filmando prédio desaparecendo do outro lado da praia. Já vi globoloide do nível mais superior falando que é de lá da ISS, você vê a curvatura. E aí você vai para os cálculos de Eratosthenes e você vê que não condiz. Tem algo de errado aí e grande, né? Tem então, globaloide que está usando drone, né? Tem globaloide usando drone para... Exatamente. Só as ferramentas que a gente tem hoje, das mais básicas, você quebra eles de todas as formas. O cara, o Sol se põe atrás da curvatura. Se você levanta um drone aí de uma altitude considerável aí, pronto, você vê que o Sol se pôs no limite da sua visão. Então não tem curvatura, né? Exatamente, né? Como você falou, é um emaranhado, né? Os cabeças de bola, né? E, Daniel, meu amigo velho, você quer falar alguma coisa, meu compadre? Fica à vontade. Só dando uma pincelada aí nessa questão, né, da filosofia, né? Eu já li um pouco sobre filosofia, já dei uma pesquisada bacana, e pelo que eu entendi, né, pesquisando dentro do contexto da Terra plana, tá, gente? Pelo que eu entendo, a filosofia ela é muito regida pelo ateísmo, pelo hinduísmo. É muito difícil o filósofo ele acreditar na existência de Deus. Pode ser que tenha alguém que seja filósofo que acredite, depende da filosofia, né? Mas a filosofia que é imposta através do heliocentrismo é uma verdadeira lavagem cerebral que é feita na cabeça da pessoa, né? Você vê que a filosofia ela começa desde pequeno. Quando Matrix fala que a gente nasce em cativeiro, é isso aí. A filosofia já é implantado ali, né? Desde quando a gente começa nas primeiras aulas,
ali já inicia a doutrinação, preparando você para esse mundo fantasioso, esse mundo mentiroso. A filosofia, ela faz parte dessa forma. E quando chega na faculdade, quando você chega já num estado mais avançado, essa parte filosófica, ela se torna mais ampla ainda. É uma lavagem cerebral mais ampla ainda na pessoa, ao ponto da pessoa se fechar nessa bolha que a gente conhece, que é o mundo do globaloide, né? O amigo aí fez perguntas que são perguntas simples para eles que eles não conseguem responder, entendeu? Por quê? Porque eles acreditam na mentira da filosofia. Para eles, aquilo ali que eles aprenderam na sala de aula é o que vale, não o que ele está vendo. Pô, tu tá vendo que aqui não tem curvatura. Como é que a Terra pode ser um globo? Ele está vendo que não tem curvatura. Mas a parte filosófica foi tão grande na cabeça dessa pessoa, foi uma lavagem tão grande, que ela não consegue tirar a escama do olho, ela não consegue enxergar. Ela não consegue ver um mundo plano, ele não consegue ver. Para ele, tudo tem curva. Então, tudo isso, a filosofia já foi feita para isso, para doutrinar mesmo, entendeu? As pessoas. Eu vejo muita gente doutrinada, principalmente por conta da escola, infelizmente, né? Eu me lembro do Michael Jackson, né? O Michael Jackson, as palavras dele, a gente só foi entender depois, quando ele falou que eles mudaram a história, eles mentiram pra gente, né? A história não é essa. Por isso que ele foi assassinado, porque ele ia abrir o bico. Ele ia escancarar aí segredos dos senhores do mundo. E um dos segredos é esse, é implantar uma filosofia na humanidade, deturpar tudo que é verdade, que é justamente o que relata a Bíblia, entendeu? E levar a mente do ser humano para qualquer lugar, menos para o caminho da verdade.